Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, dando início na sequência da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição 6, que tem como título A Revelação do Mistério chamado Igreja. E nós temos o nosso motivo de oração, que a revista pede para que nós oramos, para que os nossos irmãos em Cristo não desanimem na fé. Vamos fazer essa oração? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pela essa oportunidade. Damos graças, Senhor, por tudo, Senhor, pelo dom da vida, pois estamos aqui, Senhor, e temos o privilégio de Te servir, Senhor. Nos ajude, Senhor, através, Senhor, do Espírito Santo, a fortalecer, Senhor, nossos irmãos, para que nós possamos, Senhor, caminhar juntos, Senhor, nessa trajetória. Nos dê força, Senhor. Dê forças ao Teu povo, Senhor. Sê conosco o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pegue a sua revista da Escola Bíblica, a Bíblia, e vamos falar sobre a revelação do mistério chamado Igreja, cujo nosso texto áureo é demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios capítulo 3, versículo 9. A nossa verdade aplicada está escrito: a Igreja de Cristo é a portadora da revelação dos mistérios da graça divina a todos os povos e nações. Em Efésios capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Presta atenção agora no verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, se é através do Evangelho que nós devemos revelar este mistério para que nós sejamos co-herdeiro em Cristo, faça isso, irmãos. Continue com essa atividade, dê graças a Deus por esse mover na tua vida. Jesus vai dizer em Atos capítulo 1, verso 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, para que sejais minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E tem também um bom exemplo para nós, no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Capítulo 7 do segundo livro dos Reis, onde que a Bíblia relata ali a história de 4 leprosos. Esses 4 leprosos, eles eram discriminados e ficavam fora da cidade de Samaria. E quando eles teve essa oportunidade de dizer as boas novas, as boas notícias, eles disseram assim lá no verso 9 do capítulo 7 do segundo livro dos Reis. Então, disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. O que estava acontecendo? Dentro de Samaria, estava até tendo um ato de canibalismo, de tremenda fome que eles estavam passando. Não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos
a casa do rei. Ô querido, Deus te dá esta oportunidade de você divulgar as boas novas, as boas notícias às nações, para que eles possam ter a revelação do mistério e participar do corpo que é a igreja. Nossos objetivos da lição, que é apresentar a nítida visão que Paulo tinha sobre os gentios, explicar acerca do mistério revelado a Paulo e mostrar que o plano divino não é desconexo. Nosso texto de referência é Efésios capítulo 3, o verso 3, o verso 5, aí pula lá para o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Aí vocês estejam lendo aí, porque o texto de referência está gravado na revista. O nosso tópico primeiro, a nossa introdução, que está escrita assim: em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo. Agora Paulo fala acerca do mistério que esteve oculto em Deus durante os séculos, a igreja, registrado em Efésios capítulo 3, versículo 9. A revelação do mistério, que é o tópico primeiro, que é dividido no tópico 1.1, Paulo, o prisioneiro. O tópico 1.2, Paulo, o despenseiro. E o tópico 1.3, Paulo, o embaixador. O tópico primeiro diz assim: como mordomo e despenseiro da graça de Deus, Paulo esclarece como este mistério lhe foi revelado e como foi comissionado a torná-lo conhecido de todos. Olha o que diz em Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, Paulo dizendo, o mínimo de todos os santos. O que ele quis dizer com isso? O mínimo de todos os santos. Paulo quis dizer que sem Deus, ele nada podia fazer. Tudo ele fez pela ajuda de Deus, para realizar a obra do Senhor. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis, em outras traduções, insondáveis de Cristo. Vamos ler em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Achei o capítulo 26, agora os versículos 15 ao 23. Está escrito assim, Paulo dizendo, tá? E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe de pé sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Verso 17. Livrando deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Olha, presta atenção, é que Jesus estava dando uma ordem, chamou a Paulo e estava dando uma ordem de envio. Eu lembro quando lá em Isaías, capítulo 6, do versículo 8, Deus falou assim, quem enviarei? Aí Isaías fala assim, envia-me a mim, né? Aí no verso 19, teve uma ordem de comando. Então, vai. Nós devemos nos apresentar diante de Deus para fazer a obra e esperar a voz de comando de Deus. Então,
Vai, porque nós temos que fazer a obra segundo a vontade de Deus. Verso 18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente. Olha aqui a obediência de Paulo àquela visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios. Lembra que nós lemos lá que Deus, Ele dá a virtude do Espírito Santo para que nós sejamos testemunhas dele até os confins da terra. É isso que Paulo está colocando em prática. E que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Verso 21. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, sem distinção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, não dizendo nada, mas o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Último verso 23. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, os co-herdeiros. E Gálatas, e o tópico 1.1, onde que Paulo traz como título aí, o Paulo, o prisioneiro, ele traz o título ali em Efésios capítulo 3, verso 1, ele diz que é prisioneiro de Cristo. Efésios 3:1. Efésios 3:1. Está escrito assim: por esta causa eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Olha aqui que ele diz lá em Atos que os judeus lançaram mão deles em prisão. Mas olha a visão que Paulo teve, uma visão espiritual. Ele estava ali mais para fazer a obra de Jesus por vós, os gentios. Lembrando o que aconteceu com Paulo lá em Efésios, lá em Atos, capítulo 9, verso 16, onde que Jesus disse para Ananias, Atos capítulo 9, verso 16. Olha que Jesus disse para Ananias, falando de Paulo: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo tinha consciência disso. Por isso que ele diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que ele vai continuar dizendo: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E ele vai dizer também na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 33, ele vai dizer assim: eu não busco os meus próprios proveitos. Isso já estava resolvido dentro de Paulo. Eu não busco meus próprios proveitos, mas os proveitos de muitos. Para quê? Qual que era a finalidade? Para que todos esses cheguem à salvação. Paulo colocou em prática, aquilo que Jesus disse em Atos capítulo 1:8. Ele fala assim: sereis testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. Em Atos e os tópicos 1, 2, Paulo despenseiro,
e o 1:3, que é Paulo, o embaixador, nós abriremos a nossa Bíblia lá em Efésios capítulo 3, versículos 7 ao 9, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, que é as boas novas, as boas notícias, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Glória a Deus por isso, aleluia. Em Atos capítulo 9, versículo 15, está escrito, Atos 9, 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, Jesus dando testemunho aqui, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, falando de Paulo, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus teve uma chamada à vida de Paulo. Paulo recebeu a ordem de comando e ele foi fiel até o fim da sua vida, fiel a esse chamado em divulgar as boas novas de Cristo. Tópico 2 diz assim: Paulo, ministro da revelação. Paulo recebe uma comissão especial da parte de Deus e que de maneira clara e precisa lhe revela o mistério oculto que deveria compartilhar com os gentios, o mistério da igreja. Efésios 3, do verso 8 ao 10. E os subtópicos que está na revista é o entendendo o mistério que estava oculto. E nós vamos juntar com o tópico 2.2, que é a natureza do mistério revelado. Vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, que está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vos noutro tempo éreis gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo, a conjugação aqui, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança, em sem Deus no mundo. O que seria isso, sem Deus no mundo? São pessoas que não tinham esperança em nada, mas agora, aonde que Deus começa a interferir na vida do ser humano, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, aquele estava interferindo, Deus interferindo na vida do ser humano, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos um novo homem, fazendo a paz. Em outras traduções, um novo homem, que é a igreja. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, a igreja, matando com ela as inimizades. E vendo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, agora estavam perto, porque por ele ambos teve acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, aleluia, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, no qual todo edifício, Senhor, construindo aí, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
Antigamente tinha um templo feito por mão de homens, mas aqui é um edifício edificado para o próprio Deus, para a morada de Deus no Espírito. O tópico 2.3 diz a humildade e seriedade de Paulo diante do mistério. E Efésios capítulo 3, versos 7 e 8 ao 13. Capítulo 7, do capítulo 3, a partir do verso 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Do seu poder, deixando aqui notório que o poder era de Deus e não dele. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos estava oculto em Deus, que tudo o criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais, permaneça firmes nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele tinha certeza da revelação no Espírito Santo. E o tópico 3, que traz como título as riquezas do mistério revelado, e subdividido no tópico 3.1, que é o mistério revelado no Novo Testamento, é aquilo que Jesus disse lá em Atos capítulo 1:8, né? E sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E Efésios 3, versos 5 ao 7, ele vai dizer assim: no qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado por quem? Pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Nunca esqueça disso, pela pregação do Evangelho, no qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Mais uma vez, Paulo deixando notório aqui é que Deus que faz a obra, é Deus que dá o crescimento, e que me foi dado segundo a operação do seu poder, do poder de Deus. O tópico 3.2 traz como título o propósito pré-estabelecido por Deus, Efésios 3.5, o qual, noutros tempos, séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É o que está registrado também em Efésios capítulo 3, do verso 9 ao 13. E o nosso último tópico, que é o tópico 3.3, que traz como título as riquezas insondáveis de Cristo, Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10, vocês podem estar lendo, conferindo na Bíblia, e Efésios 3, do verso 14 ao 21, você também pode estar conferindo, e na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 ao 5, você também pode estar conferindo aí na sua Bíblia. E a nossa conclusão da nossa lição, ela traz assim: ao expor todo o mistério que lhe fora revelado e anunciar as riquezas insondáveis de Cristo, Paulo apresenta-lhes um intenso rogo para que seus amigos não desanimassem. Que exemplo admirável e motivador. Efésios 3:13. Então, terminamos aqui mais uma lição, que você possa guardar aí, depois ler com mais calma esses versículos, esta lição, que é uma bênção na nossa vida, irmãos. Que Deus, que nós somos, através da pregação do Evangelho, nós somos
co-herdeiros em Cristo, pelo poder das boas novas que é o Evangelho. Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na minha e na sua vida. Deus abençoe. Amém.